Bom dia. Palavra do dia de hoje, algo que aconteceu no ano de 2000. Em novembro de 2000, finalzinho de novembro de 2000, até abril de 2001, finalzinho de abril de 2001, minha mãe esteve internada no Hospital Geral de Bom Sucesso. Ela teve um AVC. Depois, se você quiser, você bota testemunho da minha mãe, pastora Márcia M. Cunha, e você vai ouvir mais sobre essa história. Mas eu quero contar de um fato que Deus me trouxe a lembrança que aconteceu lá, naquele lugar, o quanto nos mostra o quanto é importante aceitar Jesus como único, porque Ele é único, e suficiente Salvador, porque Ele blinda a nossa mente. Entrou uma mulher lá, eu acho que eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas Deus me trouxe lembrança, eu vou falar agora novamente. Entrou uma mulher lá e parecia que era a mulher mais azarada do mundo, porque ela foi colocada numa sala, né? E colocaram ela sobre um colchão que estava lá, de outro paciente. O colchão estava com sarna, ela pegou sarna. Uma enfermeira, ela foi botar uma bolsa de água quente, uma coisa assim. Ela sofreu uma queimadura porque a enfermeira esqueceu, a técnica de enfermagem esqueceu sobre ela. Ela pegou uma outra doença lá, ela já estava num ambiente isolado por uma outra infecção lá. Na época eu não era técnica de enfermagem, então não sei te falar realmente o que aconteceu, qual era a infecção que ela tinha, né? Mas ela parecia ser a pessoa mais azarada do mundo. E quando eu ia embora, eu passava pela sala onde ela estava e ela me gritava: ei, 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 me dá água, me dá água. E a enfermagem fazia sinal para que eu não pudesse entrar naquela sala e eu não entrava. Como fiquei muitos meses lá, a enfermagem já me conhecia, já cumprimentava todo mundo, né? Ajudava a alimentar, ajudava a trocar lençol, né? Fiquei lá com a minha mãe. Eu durante o dia, a minha irmã também, se revezando comigo. E um dia passaram ela melhorou, passaram ela para outra sala. Mas eu percebi que com os dias ela estava piorando, parecia que não falava coisa com coisa, né? Ela só aceitava comer da minha mão, ela só aceitava ser cuidada da minha mão. Então, quando dava 10 horas, eu tinha que ir para casa, porque o Júnior e a Stephanie eram pequenos, e eu deixava eles praticamente sozinhos para poder estar com a minha mãe. O Júnior com 9 anos cuidando da irmã, estava uma loucura a minha vida naquela época, parecia que estava tudo desabando. E eu corria para casa e ela começava a gritar que eu matar ela, que eu matar, que não era para eu ir embora. E teve um dia que a enfermagem falou assim: Márcia, tu não vai sair daqui. Ela gritou a noite toda te chamando, gritou a noite toda. E aquilo, eu não era crente, gente. Eu não tinha essa dimensão que eu estou hoje do que estava acontecendo, algo espiritual. Mas Deus queria me mostrar algo, independente de eu ter aceitado Cristo naquela época ou não. Deus já tinha uma obra na minha vida, como tem uma obra na sua vida. Então Deus ele tem pressa, tem algo para ser feito. E se Ele for esperar o dia que a gente vai ver que dá, que pode, que não pode, a obra de Deus para, porque nós somos preguiçosos. A verdade é essa. E um dia chegou um moreno alto, bonito, com uma morena bonita, né? E quando eles se aproximaram, eu estava perto, eu não sei o que eu estava fazendo, eu estava cuidando dela, não sei se eu estava dando comida, se eu estava conversando com ela, mas eu vi nitidamente o olhar de desprezo que a mulher direcionou para ela, o olhar de desprezo dele. Eu vi quando ela tentou tocar nele e ele puxou o braço, como se tivesse nojo dela, né? E hoje, cristã, tendo intimidade com Cristo, tendo vida de oração, perguntas que na época eu tinha resposta, mas eu não queria ver. Aquela mulher, ela estava embaixo de obra de feitiçaria. E como eu não era crente de verdade, como eu não tinha vida com Deus, eu sabia que tinha algo errado. Eu sabia que aquela mulher precisava de ajuda, mas eu não podia fazer nada, porque
para repreender demônio, eu tenho que ser amiga de Cristo. Eu tenho que ter intimidade com Deus. E era nítido que o homem, o marido daquela mulher, ele foi com uma amante visitar a esposa. Olha quanta afronta. E eu vi aquela mulher cada dia mais turbada. Só falava que estavam tentando matar ela, vendo coisas. Via demônios pelo quarto andando. Aquela mulher estava embaixo de feitiçaria. E a palavra de Deus que eu quero te deixar hoje é a importância de aceitar Cristo. Em Efésios 6 vem falando de toda para você. Olha o que Deus vem falando. Que é para se revestir, ou seja, vestir de novo. Se vestir quantas vezes for necessário. Se vestir novamente, se vista. De toda, não é uma ou duas, a armadura de Deus. Mas a principal da palavra hoje que eu quero deixar para você, que é aqui me dando, quando você aceita Jesus Cristo, quando você começa a ler a Bíblia, porque em falsas igrejas, falso ensinamento, falsas doutrinas, muitas falsas profecias, meu Deus, como o Evangelho está sendo corrompido por falsas doutrinas. Leia a Bíblia enquanto você ainda tem ela em tuas mãos, porque haverá dias que você não a terá. Até terá Bíblias sobre a terra, mas completamente adulteradas. Com essas novas traduções, vamos traduzir. Vamos melhorar a tradução. A Bíblia está sendo adulterada cada dia. Coisas estão sendo retiradas da Bíblia. Coisas estão sendo acrescentadas à Bíblia. Então leia a Bíblia hoje enquanto você pode. Tenha vida de oração, tenha vida de jejum. Isso em Efésios 6 vem falando sobre o capacete da salvação. Coloque esse capacete sobre a tua mente, blinde a tua mente em Cristo, porque não tem obra de feitiçaria que prevaleça. Pode pegar nome, pode pegar cabelo, pode pegar roupa, pode levar cueca, pode roubar a calcinha da corda, que nada vai atrapalhar a tua vida em nome de Jesus. Blinde hoje a tua mente, aceite Jesus como o único e suficiente Salvador. Sabe o que é aceitar? As pessoas não têm entendimento da dimensão que é aceitar Jesus como único, porque só Ele morreu na cruz, querido. Só Ele entornou o sangue. Lá em Isaías vem falando, Ele levou sobre si, ou seja, inocente Ele morreu, então Ele levou sobre si as nossas pisaduras. O que são pisaduras? As nossas feridas, os nossos traumas, os nossos medos, as nossas dores, as nossas fraquezas. Quando Ele morreu na cruz, Ele tomou para si, Ele pagou um preço. E ao ressuscitar, Ele venceu. E ao vencer a morte, ao vencer a dor, ao vencer a mágoa, ao vencer a falta de perdão, ao vencer o pedir perdão, que hoje em dia ninguém mais pede perdão e está achando que todo mundo vai morar do céu. Ah, porque eu sou pastor, sou missionário, eu não preciso pedir perdão. Que isso? Carteirinha não traz salvação. Não traz salvação. O que traz salvação é vida em Cristo, é vida com Cristo, é vida na dimensão de Cristo. É isso que traz salvação. Então, quando você absorve todas essas coisas, querido, a ideia é que você blinde a tua mente. Você vai blindar a tua mente e vai ser livre. Aceitar Jesus como o único suficiente Salvador é entender que quando Ele morreu, o sangue caiu sobre a terra. Ali era o preço, foi pago. E ao ressuscitar, Ele venceu a morte, venceu Satanás. Não tem obra de feitiçaria, não tem engano, não tem mentira, não tem nada. Brinda a tua mente hoje em Cristo Jesus. E como é que eu faço isso? Então você não viu esse vídeo, né? Porque está todos os passos da receita de como você blinda a tua mente para ser livre de toda obra de feitiçaria e ser mais que vencedor. Podem fazer macumba, pode. Você vai até sentir assim, nossa, estou sentindo um mal-estar, um negócio estranho, diferente. É só Deus te sinalizando, ó filha, estou fazendo obra de feitiçaria, mas fica tranquilo, eu estou por aqui. Beijo na alma, fui.